Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos nós para mais uma aulinha online. Vamos hoje para a lição 16. E na lição 16 está falando sobre um novo gênero textual, que são contos populares. E o que são contos populares, gente? Contos populares, aqui tem a definição, tem origem na linguagem oral. O que é a linguagem oral? É a linguagem que nós falamos. Então, é a história que é contada de geração em geração, com o objetivo de divertir os ouvintes e o leitor. E nós temos o conto popular aqui, que é a Raposa e o Tucano. Algumas crianças, inclusive, já fizeram a leitura desse texto em sala de aula, que foi um texto de testes de leitura. É isso? Então, a Raposa e o Tucano. A raposa entendeu que devia andar debicando o tucano. Uma noite, o convidou para jantar em casa dela. O tucano foi. A raposa fez mingau para o jantar e espalhou em cima de uma pedra. E o pobre tucano nada pôde comer e até machucou muito seu enorme bico. O tucano procurou um meio de vingar-se. Daí a tempos, foi à casa da raposa e lhe disse: Comadre, você outro dia me obsequiou tanto, dando-me aquele jantar, agora é chegada a minha vez de lhe pagar na mesma moeda. Venho convidá-lo para ir jantar comigo. Vamos embora que o petisco está bom. A raposa aceitou o convite e foram-se ambos. Ora, o tucano preparou também mingau e botou dentro de um jarro de pescoço estreito. O tucano metia o bico e quando tirava vinha se regalando. A raposa nada comeu, lambendo apenas algum pingo que caía fora do jarro. Acabado o jantar, disse: Isto, comadre, é para você não querer se fazer mais sabida do que os outros. E aqui, logo mais abaixo, tem o autor e de onde foi retirado. E tem também um comentário que muitos contos populares têm animais como personagens que podem realizar ações humanas, bem parecido então com as fábulas, né? Então a gente pode dizer que a fábula ela é um estilo de um conto popular? Pode-se dizer, até porque esse conto popular também ele transmite uma lição, não é mesmo? E aí aqui tem a questão da interpretação de texto, onde a interpretação de texto pergunta quais são os personagens. Existem 2 personagens, vocês irão colocar. Uma noite o convidou para jantar em casa dela. Reescreva essa frase substituindo as palavras sublinhadas pelo nome dos personagens. Então, quem foi que convidou para jantar na casa dela? Então, ou é a raposa ou é o tucano? E dela é o tucano ou é a raposa? E aí vocês vão substituir o ou pelo tucano raposa e o dela pelo tucano raposa, tá bom? Vocês vão sublinhar no texto lá algumas ações próprias dos seres humanos que os personagens realizam. Na 5ª questão, qual é a finalidade dos contos populares? Lá na página anterior, aqui tem dizendo exatamente quais são as finalidades, né? Com o objetivo de exatamente aqui, certo? Aqui também já tem até as frases das ações próprias dos seres humanos sublinhadas, né? E aí, para compreender um conto, é preciso identificar a situação inicial, o desenvolvimento e a situação final da história. E nessa 6ª questão, vocês vão colocar exatamente a ordem dos acontecimentos, né? O que foi que aconteceu primeiro? Tucano serviu o mingau dentro de um jarro do pescoço estreito e a raposa não conseguiu comer? Será que esse é o número 1? Tucano disse que é para a raposa que era para ela não querer ser mais esperto do que os outros? Esse é o número 2? Ou não? Tucano convidou a raposa para jantar. A raposa convidou o tucano para jantar. A raposa serviu um mingau em uma pedra e o tucano não conseguiu comer. Qual é o número 1? Né? E aí você vai colocando de acordo com a ordem dos acontecimentos, 1, 2, 3 até o 5, tá bom? No desenvolvimento da história acontece o conflito, isto é, uma situação que produz um atrito entre os personagens, gerando um problema que deverá ser resolvido. Então, qual foi o conflito da história, né? Será que foi o tucano ter tomado mingau na pedra ou a raposa ter tomado mingau numa jarra de pescoço estreito? Vocês vão circular a alternativa acima, que indica o conflito da história.
Gente, é importante que aqui já tá dizendo a resposta, né? A raposa serviu o mingau em uma pedra e o tucano não conseguiu comer. Então, começou todo o conflito, toda a confusão por causa disso. Não é verdade? E aí a gente vai para o próximo item, o item B. Resuma o conto copiando os acontecimentos na ordem que você os colocou. Uma noite, o que foi que aconteceu uma noite? Uma noite a raposa convidou o tucano para jantar. Será que é assim? Aqui tem a raposa convidou o tucano para jantar. Aqui, ó, uma noite, né? Nesse penúltimo quadrinho. Depois, o que foi que aconteceu depois? A raposa serviu o quê? Daí a tempos. Lá no texto vocês vão olhar e vocês irão identificar, tá bom? Na C, assinale as afirmações corretas. Então, é sinal de que tem 2 ou mais afirmativas corretas. Então, os acontecimentos são apresentados fora de ordem. Então, lá no conto popular, acontece tudo misturado, as ordens? Se sim, você marca um X. Se não, não marca, tá? Os acontecimentos se sucedem um após o outro. Os acontecimentos que mostram a solução do conflito ficam na situação final. Os acontecimentos mais importantes são contados na situação inicial? Será? Então, nos contos, os eventos acontecem em uma sequência temporal, ou seja, existe um começo, meio e um fim. Essa sequência é indicada por algumas expressões, como uma noite, em seguida, depois, por fim, e etc, né? Na 7ª questão, que expressão sublinhada tem a função de indicar a sequência temporal no conto? Vamos embora, que o petisco está bom. Vamos embora. Indica alguma situação de tempo? A raposa aceitou o convite, Forciano. Aceitou, indica situação de tempo. Daí a tempos, foi à casa da raposa e lhe disse. Indica situação de tempo? Se indica, você vai marcar um X. As falas dos personagens são indicadas por travessões e aspas. Quando não há falas de personagens, quem fala é o narrador. Então, sempre que tem um travessão, que é exatamente esse símbolo aqui, indica que os personagens estão falando. Quando tem aspas, também indica que é a fala de algum personagem. E aí nós vamos ler esses trechos e sublinhar as falas dos personagens. Comadre, você outro dia me obsequiou tanto, dando-me aquele jantar. Agora é chegada a minha vez de lhe pagar a mesma moeda. Será que aí é uma fala de um personagem? Você vai sublinhar se for. Acabando o jantar diz, abre aspas, isto, comadre, é para você não querer se fazer mais sabida do que os outros, fecha aspas. Então, vocês vão sublinhar, vocês vão passar um traço embaixo de onde é a fala dos personagens. Lembrando que bem aqui tem um spoiler, que o spoiler é através de travessão e as aspas que são exatamente que indicam a fala dos personagens. 9. No conto, ora fala o narrador, ora fala os personagens. Assinale o trecho com que o narrador e personagens falam. Então, os dois têm que estar falando juntos. Não pode ser só o personagem, tem que ter a fala do narrador e a fala do personagem. No quadrinho 1, comadre, você outro dia me obsequiou tanto, dando-me aquele jantar. Agora é chegada a minha vez de lhe pagar na mesma moeda. Será que aí tem a fala do narrador e a fala do personagem ou só tem a fala do narrador? Se tiver fala só de um, não é para marcar. Acabado o jantar, disse, isto, comadre, é para você não querer se fazer mais sabida do que os outros. Tem a fala dos dois, aí se tiver a fala dos dois, marca um X. A raposa entendeu que devia andar debicando o tucano. Então, essa fala é só do personagem ou é só do narrador? Sublinha a fala do narrador no trecho que você assinalou. Então, se você, por exemplo, assinalou esse, você vai assinalar, você vai sublinhar a fala do narrador. Se você assinalou esse, aí você vai sublinhar a fala do narrador. Certo? E é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. A tia tá aqui à disposição, tá certo? Um beijo e até mais.